Vivo! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao 6h22 ou Sabedoria da Manhã. É o que a gente faz todos os dias aqui, é conectar diretamente com a fonte. Você é meu convidado a todos os dias buscar uma sabedoria vertical. Não apenas a sabedoria horizontal, mas uma sabedoria vertical. Você que está chegando ao vivo aí já sabe, né? Dá aquele bom dia especial. Bom dia! Coloca vários azinhos assim, figurinha, emoji. Dá um bom dia diferente em outro idioma. E você que está assistindo gravado essa live por qualquer motivo, você é meu convidado a assistir ao vivo, 6h22 da manhã. Horário de Brasil, 6h22 da manhã. E faz o seguinte, você que está assistindo gravado, deixa um comentário aqui embaixo da live, só para eu saber que você assistiu gravado. Fala assim, Thiago, não pude assistir ao vivo, mas estou assistindo aqui gravado. Seja muito bem-vindo, você que está vindo lá do 459, explodiu, né? Que foi aquela live, meu Deus? Quem estava lá no 459, coloquei 459. Me perguntou como está aí Portugal. Tá maravilhoso esse novo tempo. Já começou explodindo. Ontem foi o nosso primeiro encontro juntos. Nós tivemos um evento ontem e explodiu. Então eu já vim de mala, cuia. A última semana foi uma semana de preparação para o que tem novo. E o Senhor tem mostrado vários caminhos e estratégias aí. Vai ser um novo tempo. Tempo esse maravilhoso. Expandir. Então a galera tava vindo lá do 459. O que foi aquilo? Quem não estava no 459, depois dá uma lida num texto que está em 2 Coríntios 5. 2 Coríntios capítulo 5. Explodiu. Nossa, explodiu o coração para um novo momento, uma nova fase. Então é o seguinte, a gente vai lá fazer a leitura. Hoje é dia 22. A gente vai ler o quê? Que capítulo de Provérbios a gente vai ler? Fala para mim. Que capítulo que nós vamos ler hoje? Vocês sabem? Quem faz parte do movimento sabe. E esse capítulo de hoje é um dos mais punks que existem. É um dos caminhos mais poderosos que existe. É o capítulo de hoje. O que a gente vai ler? Provérbios. Coloca aí. Provérbios, capítulo 22. Exatamente isso. A galera já faz parte do movimento, já sabe o que a gente vai ler. Hoje é dia 22, capítulo 22. Amanhã é dia 23, capítulo 23. A galera falando para vir para Paris, França. A gente vai para Paris, Madrid, Barcelona, Milão, Roma, Bolonha, Zagreb. Vamos para Eslováquia, Eslovênia, Suíça. Vamos dominar a Europa aí. A gente vai encontrar você. Só manda um direct aí de onde você é. A gente vai criar vários movimentos. Tá bom? Seguinte, bora fazer aquele teste do coração? Vamos testar o coração? Clica aqui embaixo, só deixa eu ver se ele está ativo aqui, ó. Dá uma clicadinha no coração. Qual que é o nosso combinado? Toda vez que explodir a sua cabeça aí com a leitura e aquilo que você vai viver, você vai clicar aqui no coraçãozinho e espeta o dedinho aí no coraçãozinho para explodir, tá bom? Então seja bem-vindo, Provérbios capítulo 22. Para mim, nesse momento do Provérbios, essa leitura do meio de Provérbios é um dos temas mais poderosos. Você que está chegando agora vai fazer o seguinte. Existe 3 partes de Provérbios. Ele é dividido em 3 partes mais ou menos de conceitos. Quais são as 3 partes? Primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 9. Capítulo 1 ao capítulo 9. Ele fala sobre o convite à sabedoria. Do capítulo 10 ao capítulo 24, 23, são os ditados dos sábios. É o quê? É um momento de você instalar drivers sobre sabedoria. E do 25 ao 31 fala sobre conduta dos nobres e dos sábios. Então esse capítulo 22, que é o de hoje, é um dos mais poderosos sobre instalação de drivers. Você vai ver nisso que eu vou falar. Tá bom? Então a gente vai fazer a leitura. Capítulo 22. Deixa eu te pedir um negócio que eu esqueci. Você que faz parte do movimento, clica aqui no aviãozinho, pega aqui o aviãozinho que está aqui embaixo, manda para 3 pessoas que mais fazem sentido. Quem estava no 459 vai saber do que eu estou falando, sobre a semeadura. Eu não preciso convencer ninguém, é só joga a semente e aí o Espírito convence. Esse é o convite para você, só joga lá a semente. A gente vai levantar alguns generais aqui, você vai entender mais para frente do que se trata. Acabou que eu me estabelecer, eu vou contar algumas coisas que vão acontecer aqui. Você que faz parte do 622 vai poder desfrutar desse novo momento também, levando a sua mensagem para mais pessoas.
Eu vou só mandar aqui, ó. Aguenta aí 10 segundos que eu vou mandar aqui, compartilhar aqui pra galera. E você, se quiser, aí do outro lado, compartilha também. Se você acredita que existem pessoas que precisam ouvir essa mensagem, você vai mandando aí. Deixa eu só mandar aqui. Aí. Mandei aqui para 50 pessoas. Se fizer sentido para você, compartilha lá. Escreve aí, compartilhei, bora para cima. Se você já compartilhou, coloca aí BPC, que é bora para cima. Escreve BPC. É o nosso código de estamos preparados, bora avançar com o exército. Provérbios capítulo 22 diz o seguinte: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Quando nós falamos sobre influenciar, e você foi chamado para influenciar e não ser influenciado, fala exatamente sobre isso, sobre uma boa reputação e sobre desfrutar de boa estima. O que é estima? É querer bem. Quando você tem uma boa estima, quando as pessoas querem bem você, eu não me preocupo com a reputação, mas existe algo vinculado à reputação, que é aquilo que as pessoas têm percepção sobre você. Quando você é de boa reputação e de grande estima, as pessoas querem estar próximas a você, você é alguém que as pessoas querem ouvir e você se torna um influenciador. Você não é alguém chamado para ser influenciado nesse momento, nesse tempo, mas você é chamado para influenciar. Quando você começa a entender isso, você vai entender que a sua boa estima vale muito mais do que ouro e a prata. Não são os seus resultados financeiros, mas quem você é no processo. É isso sim que vai te fazer influenciar. Algumas pessoas acreditam que ter dinheiro vai influenciar outras pessoas. Não, o que vai influenciar outras pessoas é aquilo que elas têm como memória e significado na cabeça delas. Quando nós falamos no marketing sobre construção de brand, construção de imagem, nós estamos falando sobre qual é a memória e o significado gerado na vida das pessoas quando elas ouvem o seu nome. Ela está ali, a Valquíria, a Eliane, o Paulo, o Valdir. Quando as pessoas ouvem o Renato, quando as pessoas, a Claudineia, quando as pessoas ouvem esses nomes, qual é a memória e o significado gerado? É isso sim que vai permitir ter. Então entenda que isso vale muito mais do que o ouro e a prata. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é criador de ambos. Lá atrás estava falando sobre não ter condutas diferentes, né? O Senhor é que criou tanto o rico como o pobre. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Presta atenção. Lá no capítulo 8 fala o seguinte: você que é inexperiente, busque a prudência. E aí continua falando o seguinte: a prudência é irmã da sabedoria. Logo, se você quer buscar a sabedoria, busque a prudência. Se você quer buscar a prudência, busque a sabedoria, porque elas são irmãs. O que significa ser irmãs? Elas convivem no mesmo ambiente, elas vivem debaixo do mesmo teto. Elas têm os mesmos princípios, elas têm os mesmos costumes, assim como o irmão e minha irmã que têm os mesmos costumes, pois vivem debaixo da mesma casa, assim é a prudência e a sabedoria. Quem é prudente, ele busca o quê? Refúgio. O prudente, ele analisa as circunstâncias. Já o inexperiente, ele segue adiante sem ser prudente. E aí acaba sofrendo as consequências. Você quer buscar a sabedoria? Busque a prudência antes. O que é a prudência? Quer dizer, Tiago, eu não avanço, eu procrastino, eu preciso saber todo como para... Não. Ser prudente é apenas você olhar para si e falar o seguinte: deixa eu ver as informações que eu tenho e eu vou começar passo a passo, avançando passo a passo. Esse é o convite da prudência. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, a honra e a vida. Toda vez que você lê temor do Senhor, não é sobre ter medo do Senhor, mas é sobre ter um extremo respeito. E aqui fala exatamente sobre a recompensa da humildade e do extremo respeito ao Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Vou repetir novamente para você interiorizar. A recompensa da humildade, quer dizer, se você for alguém humilde e temente o Senhor, você vai ter como recompensa riquezas, honra e vida. Ei, presta atenção. As pessoas buscam riqueza, honra e vida, mas não entendem qual é a raiz disso. Qual é a raiz disso? A humildade
e o extremo respeito ao Senhor. Como que eu faço isso, Tiago? Como que eu tenho humildade e extremo respeito? Lá no capítulo 3, eu vou abrir para você entender isso que eu estou te falando, presta atenção. Senão, às vezes, você acha que eu que estou alucinando, eu não estou falando nada, só estou falando aquilo que está escrito aqui, para você seguir essa conduta, presta atenção nisso que eu vou te falar. Capítulo 3. Meu filho, não esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Já está aí. Lembra da professora de português, quando você fazia uma pergunta, ela falava, a resposta está no texto? É exatamente isso, a resposta está no texto. Tiago, como que eu tenho recompensa, riqueza, honra e vida? Sendo humilde. Como que eu sou humilde? Meus filhos, não esqueçam da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Aí vem a resposta, pois eles prolongarão a sua vida, lhe darão prosperidade e paz. Está aqui, ó, capítulo 3, versículo 1. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Ó, quando você começa a entender isso, você entende exatamente qual é a humildade e qual é a resposta que o Senhor te entrega. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe. Durante toda a leitura de Provérbios, você vai ser convidado a buscar a sabedoria e fugir da tolice. E como que eu faço isso? Fugindo dos ambientes que não geram crescimento e não te aproximam de Deus ou do seu propósito. Você precisa afastar disso. No caminho do tolo e no caminho do preguiçoso, você vai encontrar espinhos. Presta atenção aqui no que eu vou te falar. Durante toda a leitura de Provérbios, você vai ver 3 tipos de pessoas. Quem são as 3 tipos de pessoas? Os sábios, os tolos e os preguiçosos. Durante toda a leitura de Provérbios, você vai ver esses 3 tipos. Sábios, tolos e preguiçosos. Você viu alguns dias atrás, lendo Provérbios, que o terreno do preguiçoso, ele não dá frutos. Quer dizer, no dia da colheita, o preguiçoso vai lá e nada encontra. Por que nada encontra? Porque ele não anteveu aquele tempo, ele não quis semear no tempo certo, esperando, falando, não, amanhã as coisas vão acontecer. Não, amanhã eu faço. E aí quando ele foi buscar a colheita, nada encontrou. E o que acontece no terreno daquele que é preguiçoso? O mato ele começa a crescer e os espinhos começam a brotar, porque ele não cuida. Exatamente do perverso, do tolo. Aqui fala o seguinte, no caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Espinhos e armadilhas que ele mesmo preparou. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Longe do caminho do perverso, longe do relacionamento com o perverso, porque o perverso só quer fazer a sua perversidade. O tolo só quer esbanjar a sua tolice. E se você é alguém que busca a sabedoria, se você é alguém que quer fugir desse, você precisa começar a cuidar do quê? Da terra. Fala assim, eu cuido da minha terra. Só escreve aí, eu cuido da minha terra. O que a terra significa, Tiago? A terra pode significar o seu coração. O coração significa terra. Por isso que todo dia que é lançada uma semente, eu acredito que ela encontra terra fértil, que é o seu coração. E nela ela pode germinar a 30, 60 e a 100 por 1. Ela pode te levar a gerar colheitas se você permitir que essa terra seja tratada. O que é tratar da minha terra? Coisa que o arrogante não faz, coisa que o perverso não faz, coisa que o preguiçoso não faz. É lavar esse coração. Como assim lavar o coração? Você precisa lavar o coração assim como você lava o sovaco, lava o rosto, lava as suas partes. Você precisa lavar o coração também. Lava os ouvidos, lava o nariz, você precisa lavar o coração também. Mas como o coração suja, Tiago? Ódio, rancor, amargura, arrogância, soberba, prepotência. Essas são as mágoas do coração. Essas são as manchas do coração. É sobre isso que você precisa lavar todos os dias. Quando você começa a lavar tudo isso daí, você começa a ter um outro resultado. Começa a surgir amor, lealdade, sinceridade e bom senso. Então, quando eu tiro ódio, rancor, amargura, prepotência, orgulho, soberba, eu começo a lavar dessas coisas todos os dias, lavando essas coisas. Eu começo a deixar brotar no meu coração amor, lealdade, sinceridade e equilíbrio.
sei se você entendeu isso que eu tô te falando. Se fez sentido para você, clica aqui no coraçãozinho, explode o coraçãozinho. Toda vez que fizer um putz aí, quando você explodir o coração, clica no coraçãozinho aí e aperta. Por quê? Porque quando eu começo a fazer isso, eu começo a cuidar da minha terra. Eu começo a cuidar do meu caminho. Diferente do perverso, que não está nem aí, ele só quer fazer a sua perversidade. E ele começa, como um caçador, colocar várias armadilhas. Qual é o problema do caminho desse? É que ele precisa voltar pelo caminho. E às vezes o perverso cai na sua própria armadilha. Qual que é a armadilha do perverso? O perverso sempre será escravo daquilo que ele fala. Escreve o seguinte: o perverso, ele é escravo daquilo que ele fala. O sábio é senhor daquilo que ele cala. Você é senhor daquilo que você cala, escravo daquilo que você fala. Por quê? Porque quando você fala, você se compromete com algo. E aí o perverso, ele começa a colocar um monte de armadilha apenas para alimentar a sua perversidade. E qual que é o problema? Que ele precisa voltar pelo caminho. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Eu te falei que o capítulo 22 é punk. O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Tiago, você leu sobre o perverso, aí teve um outro versículo sobre as crianças, ensinar no caminho, e agora está falando sobre dominar, que o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo do que pensa. Não tem conexão os três. Presta atenção, existe algo chamado paralelismo, que é a forma escrita dos poemas hebraicos, e Provérbios é escrito exatamente sobre isso. Ele começa a trazer alguns códigos. Lembra que tudo que está escrito são palavras proféticas, são versículos proféticos, versículos proféticos para mim e para a sua vida. Se você começar a entender isso, você vai começar a tomar algumas notas daí, instalar esses drivers e vai começar a viver segundo aquilo que você acredita e que você instalou. Então, alguns textos não vão se encaixar, mas se você começar a entender o seguinte: o que você quer para uma criança? Que ela seja tola ou que ela seja sábia? Não, eu quero que ela seja sábia. Então comece a guiar pelo caminho da sabedoria. E aí você vai começar a entender que todos os códigos, sim, é possível instalar em todos aqueles que buscam todos os dias. Versículo 8. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Nossa. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Versículo 10. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Quem mantém uma contenda e um insulto? O zombador. O zombador é como lenha colocada na fogueira. Ele não está nem aí comprometido com nada que acontece. O zombador, que faz parte do grupo dos tolos, ele não está nem aí com aquilo que acontece. Ele só quer fazer o quê? Colocar lenha. Lembra que sábio, ele não começa nenhuma discussão, mas o sábio é aquele que encerra todas as discussões. Às vezes você fala: não, eu preciso me posicionar, eu preciso dizer quem eu sou de verdade. Não, porque eu preciso ter razão. Presta atenção, o sábio não precisa ter razão. O sábio, ele sabe exatamente quem ele é. E ele não tem nenhuma necessidade de aprovação. O sábio sabe exatamente quem ele é, aquilo que ele vive e para onde ele vai. O tolo, que vive na sua tolice, vive só no desequilíbrio de uma ponta a 8, porque ele sempre fala: comigo é 8 ou é 80? E é por isso que quando você lê Provérbios, ele fala o seguinte: você que é tolo, busca equilíbrio e bom senso. É como se fosse um pêndulo, sabe? Um pêndulo que você solta de um lado para o outro. Deixa eu achar um pêndulo aqui. Tá um cabo aqui, ó. Tem um cabo aqui, ó. O que é um pêndulo? Tá aqui, ó. Isso aqui é um pêndulo, pode ser um pêndulo. Ele fala o seguinte: de um lado para o outro. Ele fica só assim, ó, 8, 80. O que eu preciso encontrar é equilíbrio e bom senso. Equilíbrio e bom senso. Tá aqui, ó, equilíbrio e bom senso. Isso é ter equilíbrio e bom senso. Estar no centro, não pender nem para um lado e nem para o outro. Vivendo só numa arrogância. Vem comigo. Quem ama quando se manda embora o zombador, que faz parte dos tolos, a briga acaba, cessa as contendas e os insultos.
Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Lembra que a sabedoria vem de uma boca, e uma boca, lábios sábios, leva conhecimento e edificação. Tudo está naquilo que você carrega, nos seus lábios, na sua língua. Quem ama a sinceridade de coração se expressa com elegância e será amigo do rei. Como assim amigo do rei? Amigo dos nobres, dos sábios. Quando você expressar com elegância, as pessoas querem estar próximas a você. Ninguém quer estar próximo a um tolo que fala apenas da sua tolice, esbanja a sua tolice para todos. As pessoas não querem estar com pessoas amarguradas, arrogantes, soberbas. As pessoas querem estar com pessoas sábias que edificam e sobem a frequência, sobem sobre a energia. É só você analisar. Você gosta de estar com alguém que é pesado, sabe aquela pessoa pesada? Não, você quer estar com alguém leve. Alguém que faça o momento crescer e aprender todos os dias. Alguém perguntou, Thiago, o que eu faço quando eu sei que alguém está sendo falsa? Sabe que se ela estiver mentindo, é só uma mentira. Se estiver falando verdade, é só uma verdade, está tudo certo. A pessoa está sendo falsa, não faz sentido para você, mantém distância e está tudo certo. Você não é obrigado a nada. O problema é que as pessoas acham que são obrigadas a alguma coisa ou a algumas pessoas. Você não é obrigado a nada. Se você descobrir, é só chegar para ela e fazer uma pergunta. Falar, amiga, você está sendo falsa comigo? Você falou isso e está tudo certo. Seja sincera e mostre sempre a sua intenção por trás de tudo. O problema é que as pessoas levam para o lado pessoal. E aí, presta atenção. Começa a ter condutas de sabedoria através de seus lábios. Todos os lábios servem para edificar ou para destruir. Você que escolhe para aquilo que você quer. O preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto na rua. O preguiçoso não quer nem sair de casa. Versículo 12, que eu não li. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz, há um leão lá fora. Serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sobre a ira do Senhor. A insensatez está ligado ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidades. Versículo 17. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios. Ele faz um convite agora para você aprender sobre os ditados. Preste atenção e ouça os ditados do sábio. O que é prestar atenção? Voltar os teus ouvidos. O que é ouvir? Ouvir é entender, ter entendimento. Não é apenas escutar, é você ter entendimento. Então, chamar a atenção é virar o seu foco, virar os seus ouvidos. E ouvir é sobre realmente entender. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios. E aplique o coração ao meu ensinamento. Presta atenção, o que é aplicar o coração? Eu vou desmistificar um negócio para você agora, se você quiser e fizer entender isso. O que é aplicar? Já que eu falo tanto sobre coração, lá atrás eu falei, guarde na tábua do seu coração. Agora ele está falando o seguinte, aplique o coração ao meu ensino. Presta atenção, tudo que você faz, coração ele fala sobre as suas emoções. Tudo que você faz como atitude, todo o seu comportamento, ele é fruto do quê? De uma emoção. Se eu estou dirigindo, alguém corta a minha frente e eu fico bravo, eu gero uma emoção de revolta. Qual que é o comportamento? Buzinar, xingar, acelerar. Algumas pessoas reagem de várias formas. E isso é o quê? A materialização de uma emoção. Se eu estou muito feliz, muito contente, e eu vou lá e abraço. O abraço é a materialização de uma emoção. Quando eu falo para aplicar o seu coração, é colocar o quê? O seu comportamento em prol do ensino. Tá aqui. E aplico o coração ao meu ensino. O ensino de quem? Da sabedoria. Então ele está falando o seguinte, tenha comportamentos. Inclinar o coração é mostrar as emoções e materializar isso. Tá fazendo um putz aí? Eu achei que ia ter mais coraçãozinho, foguinho aqui. Não, explode no coraçãozinho. Tudo aquilo que você faz para o mundo exterior, ele só é a materialização daquilo que existe no mundo interior. Lembra que a boca fala que o coração está cheio? Você está materializando aquilo que está aqui dentro do seu coração. Nossa, isso é poderoso você começar a entender isso.
Tiago, como que está meu coração? Lembra que eu falei sobre lavar o seu coração? É só olhar para os seus comportamentos. Qual é o seu comportamento? Ele vai mostrar exatamente como... É tão simples isso, se você entender. É só você olhar para o seu comportamento. Não, meu comportamento é de bondade, benignidade, de mansidão, de domínio próprio, logo seu coração está lavado. Tem características de amor, de lealdade, sinceridade, de equilíbrio. Não, meu comportamento é de xingar, de bater, de julgar, de mentir, de fofocar. É só olhar isso daí. Isso está sendo o quê? Uma materialização de uma emoção. E aí eu preciso fazer o quê? Limpar de ódio, rancor, amargura, arrogância, soberba, prepotência. Eu começo a lavar todos os dias isso. E aí eu começo a fazer o quê? Deixar apenas somente as características positivas. E aí que quando fala sobre aplicar o coração, talvez seja o que mais você vai entender isso. Eu pergunto, como não ser besta? Parar de ser boazinha. Você precisa ser uma pessoa boa e não ser boazinha. Mas isso aqui fica, daqui a pouco a gente já fala sobre isso. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Como que eu tenho algo na ponta da língua? Eu só tenho algo na ponta da língua se ela estiver no meu coração. Quando a gente fala sobre os ditados dos sábios, o que é ter na ponta da língua? É ter claro um comportamento. Eu não preciso pensar sobre a conduta de alguém sábio. Eu preciso ter ele já como um hábito na minha vida. Eu não preciso pensar em ser uma pessoa boa. Eu não preciso pensar em fazer o bem. Ele já tem que estar na ponta da minha língua. A bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Isso já tem que estar na ponta da minha língua. Quer dizer, eu não preciso raciocinar sobre. Por isso que ele faz um convite aos ditados dos sábios. São as características. E eu entendo que no processo de crescimento e desenvolvimento, você vai precisar ter que pensar sobre isso. Só que ele fala o seguinte, aí, tenha na ponta da língua. Guarda no seu íntimo e tenha todos eles a toque de caixa. Como isso? Aconteceu algo. Ao invés de gerar uma emoção negativa, você já entende o seguinte, que aquilo é uma conduta do mundo exterior. E isso não reflete quem eu sou. Presta atenção no que eu estou te falando. Quando eu tenho ele guardado no meu íntimo, na ponta da minha língua, eu não preciso ficar pensando sobre. Logo, eu não gero uma emoção negativa e não manifesto ela num comportamento. Nossa, se você entender isso da forma que eu estou te explicando, eu não sei se eu vontade de entrar aí na sua cabeça, abrir essa tampa e mexer aí dentro dessas crenças e começar a reprogramar algumas coisas para você viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Só que isso só é possível se você permitir esse novo tempo. Quando você começar a permitir esse novo tempo, você vai para uma próxima fase. Vamos continuar lendo aqui, eu não sei como já 9h51, eu tenho um sério problema com isso. Meu Deus, se eu vou chegar no Senhor um dia, eu vou falar e pedir para ele, falar, Senhor, assim como o Senhor parou o sol, dá uma paradinha no tempo durante as nossas lives, a gente entra num vórtice aqui e aí não consegue avançar. E aí eu tô na metade do capítulo e tem 9 minutos. Para quem tá chegando agora, a gente combina de fazer das 6h22 até as 7 horas. Para você prosperar no dia de hoje. Eu esqueci de pedir para compartilhar também. Depois clica aqui e compartilhe para 3 pessoas. Vem cá. Então você entendeu? Preste atenção e ouça os ditados dos sábios. Aplique o seu coração no meu ensino. Quer dizer, curva as suas emoções ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no seu íntimo e tê-los a toque de caixa, a ponta da língua. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi com seres e instruções, ensinando-lhes palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será advogado deles. Opa, tá tocando aqui. Pois o Senhor será advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Versículo 24, presta atenção nisso que a gente vai falar. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Lembra sobre o comportamento? O mau humor é uma materialização de algo que está no coração. Um coração sujo, rancor, arrogância, soberba, prepotência. Não se associe com quem vive de mau humor
nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Por quê? Porque se você agir dessa forma, você será afetado por isso. Porque o meio influencia aquelas pessoas que não estão prontas para influenciar, elas serão influenciadas. Do contrário, olha o que ele acaba falando, do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Se eu fosse tu, grifaria esse texto aqui, ó. Dá uma grifada nesse texto. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Então quer dizer o seguinte, o seu comportamento só vai ser reflexo daquilo que está no seu coração. Não seja como aqueles que com um aperto de mão empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em quem dorme? Versículo 28. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Presta atenção, agora no processo da sabedoria existe algo chamado ciclo da perícia. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para a gente obscura. No crescimento rumo à prosperidade, você vai passar exatamente por esse processo. Qual que é o crescimento rumo à prosperidade? São algumas fases que eu coloco numa mão. Primeiro é a busca do conhecimento. Quando você busca o conhecimento, você começa a viver algo novo, você começa a abrir alguns campos que antes não estavam conscientes na sua vida. Então você começa a buscar conhecimento. Depois disso, buscar o conhecimento, você começa a ter entendimento sobre. Quando você tem entendimento, você vai para o discernimento. O que é o discernimento? Você separar aquilo que faz sentido daquilo que não faz sentido. Você começa a buscar isso. Depois desse momento, você vai para uma próxima fase, que é exatamente isso que eu estou falando. Então, eu conheço, eu entendo, eu discerno, eu vou fazer um discernimento sobre aquilo que presta e aquilo que não presta, e eu vou começar a aplicar. Exatamente nesse momento, eu começo a entrar num ciclo de perícia. Quer dizer o quê? Você já observou um homem habilidoso no seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Quer dizer, vai para uma próxima fase e não trabalhará para a gente obscura. Todo aquele que é diligente naquilo que faz, e o diligente faz parte do grupo dos sábios, quando a gente lê Provérbios, todo aquele que é diligente, ele não trabalhará para a gente obscura. Por quê? Porque ele tem discernimento naquilo que faz. Então, todos os dias eu quero te convidar a realmente viver isso na sua vida. Esse é o convite para você hoje do capítulo 22. Qual que é o meu convite para você que faz parte desse movimento? A gente fechou a live, você vai fazer a releitura do capítulo 22, vai grifar aquilo que mais fizer sentido para você. Você vai lá e grifa assim, ó. Fala, ó, isso aqui fez sentido para mim. E aí você vai viver ele. Se puder anotar no seu celular o versículo que mais fizer sentido para você, o driver que fizer mais sentido para você, você anota no celular e passa o dia inteiro vivendo isso. Quando você grifar, você ensina para as outras pessoas. Começa a viver verdadeiramente isso todos os dias. Combinado? Aí eu vou colocar essa live lá no feed. Aí se você quiser, vai lá e depois... Você vai lá depois e compartilha aquilo que mais fez sentido para você. Bom, bora tirar um print? Vamos tirar um print? Vai lá. T2, vai. Tira um print aí, vai. Aí, tira um print, tirou. Aê! Sextou. Nem sempre o pelotão tá completo numa sexta-feira, mas parabéns a você que continua até agora, nessa sexta-feira, que você continue sendo sal e luz. Ei, vai lá prosperar no dia de hoje. Grandes coisas vão começar a aparecer no dia de hoje. Só vai lá e prospera. Toca o terror na terra, viva um excepcional dia. Crie memórias no dia de hoje. Tamo juntos. Até depois do fim. Vai lá, compartilha esse print que você tirou com uma mensagem incrível. Vai lá na live e deixa o seu comentário lá sobre aquilo que mais fez sentido para você no dia de hoje. E bora colocar pressão. Amanhã é sábado, nós estaremos aqui. Você vai estar aqui amanhã? Fala pra mim. Sábado, normalmente as pessoas querem dormir até mais tarde, precisa descansar. Só descansa aquele que está fora do propósito. Porque quem está no propósito, ele desfruta todos os momentos. E ele contempla. É esse o convite para você. Fechou? Vá cuidar da sua vida nessa sexta-feira aí.
E eu te vejo amanhã aqui, 6h22. Valeu, gente. Tchau, tchau.